Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Ainda prosseguimos naqueles estudos de Gênesis e hoje nós vamos entrar no capítulo 26. Lembrando que nós estamos intitulando essa série de estudos Uma Jornada por Gênesis. Nossa leitura bíblica hoje, Gênesis, capítulo 26, versos de 1 a 6. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Que Deus abençoe a sua palavra mais uma vez no nosso coração. A ler o capítulo 26, nós poderíamos parar por aqui a história e dizer: tudo corre às mil maravilhas, mesmo numa crise humanitária de fome, para Isaque e sua família. Quando nós estudamos o capítulo 12 de Gênesis, nós vimos que
houve uma grande fome e que essa fome levou Abraão a peregrinar e ele acabou indo ao Egito. Por isso que agora, quando nós lemos o capítulo 26, no verso 1, o capítulo começa nos falando daquela primeira fome, quando ele diz, havia fome na terra além da primeira fome. Então, a primeira fome que ele se refere é aquela que nós estudamos no capítulo 12. Muito bem, mas os versos 2 e 3 nos traz a seguinte nota. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. Lembrando que quando houve fome, Abraão foi primeiro para o Egito. Mas agora nós temos Deus dizendo a Isaac, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Houve, podemos dizer, uma intervenção divina em favor de Isaac para que ele não fizesse, talvez, a mesma escolha que Abraão fizera escolhendo o Egito. Porém, é de se notar que Deus primeiro manifestou a sua esposa. Quando nós vimos o capítulo 25, principalmente na gravidez de Rebeca, os meninos se debatendo dentro do seu ventre, ali nos versos 22 e 23 do capítulo 25, Deus fala com Rebeca, explica o que está acontecendo dentro dela, e aqueles dois meninos vão ser duas grandes nações. Agora não, agora Deus está, pela primeira vez, se manifestando a Isaac e falando com ele dessa forma. E aí, diferente de Abraão, que no versículo 10 escolheu ir para o Egito, aqui nós temos um aviso claro de Deus. Não desça ao Egito. E nós vamos entender ao longo da história, porque quando nós olhamos o que Abraão colheu no Egito, nós vamos entender que Deus está direcionando Isaac para que ele não passe pelas mesmas coisas. Mas muito bem, vamos aos versos 6 e 7, porque ele é o assunto que nos interessa nessa noite. Eles são, no caso, são dois. Isaac, pois, ficou em Gerar. Mas aí vem uma nota. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Veja que isso se parece muito com o episódio que aconteceu com Abraão na mesma terra, não no Egito, na mesma terra. Gênesis capítulo 20, verso 2. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Uma nota importante que nós precisamos dizer é que esse Abimeleque, sem sombra de dúvida, não é o Abimeleque do tempo de Abraão. Talvez um neto, talvez até um filho, mas o Abimeleque que fez a aliança com Abraão, muito possivelmente, com quase exatidão, não é. E alguns autores até chegam a dizer que possivelmente Abimeleque venha ter se tornado um título dinástico dos filisteus, mas não há nenhuma evidência disso. Mas uma certeza quase que completa que nós temos é que não é o Abimeleque que fez a aliança com Abraão, dada a extensão do tempo e como as coisas aconteceram. Uma segunda observação que nós precisamos fazer, e que é de suma importância, é que, embora a mentira não tenha tamanho, portanto não precise de régua para medir, e também não tenha peso, não adianta pesar nem balanças, nem pesar essa ou aquela, a mentira de Isaac, ela carrega um detalhe, ou ela carrega um negócio que diferente,
ou mais mentiroso, não tem como a gente intensificar a mentira, né? Mas é uma mentira, vamos dizer, um pouco mais deslavada do que a de Abraão. Por que, pastor, que você está falando isso? Gênesis capítulo 22, versos de 20 a 23. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, e Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésed, Razo, Pildas, Gidlafai e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. Portanto, por esse texto fica evidente de que Rebeca não era irmã de Isaac. Mas isso é um detalhe, isso não é um peso. Agora, claro, isso é bem diferente do caso de Abraão, que ele disse, minha irmã e era irmã de fato. Mas quando nós vamos para Gênesis capítulo 20, verso 12, aí nós vemos lá Abraão falando. E na verdade, olha que coisa interessante, hein? E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, que veio a ser mulher. Desculpe. Então, querido, aqui fica claro e evidente que as situações, a mentira foi igual, mas as situações eram diferentes. Ou seja, o que rodeava o negócio. E olhando esse comentarista aí que está aparecendo para você, o Adam Clarke, ele tem um comentário excelente, que é esse que eu estou apresentando para você aí, que é o comentário bíblico do Pentateuco. E ele diz, ele elenca algumas hipóteses, e eu gostaria de parar um pouco nelas aqui, porque elas podem ser de suma importância para a gente entender um ponto de vista. Porque a grande maioria quer julgar o ato de Abraão, o ato de Isaac. Não é esse o objetivo e nem deve ser esse o objetivo do leitor. Adam Clarke diz o seguinte: muito possivelmente, vou repetir, muito possivelmente, Abraão não tenha contado com Isaac o que ele fez, a mentira que ele fez lá em Guerá e a vergonha que ele passou com Abimeleque, e não quis passar essa vergonha na frente do seu filho, porque isso poderia demonstrar talvez uma fraqueza naquela ocasião. E Clarke diz que, seguindo as orientações dos profissionais de aconselhamento, eles dizem que geralmente não é bom os pais transmitirem, contar aos seus filhos suas falhas, suas quedas, seus percalços, inclusive vícios, porque uma primeira hipótese é que isso diminui um pouco da autoridade e o respeito. E a segunda é que os filhos podem se ancorar nisso como desculpa para os seus pecados, dizendo, meu pai fazia, então eu faço. Esse é um ponto que Clarke coloca. Mas ele diz agora uma coisa interessante, ele diz assim, mas existem certos casos que, dada a natureza dos acontecimentos e das circunstâncias, é salutar, é interessante que, usando do conselho adequado, nós possamos dizer para os nossos filhos onde foi que nós erramos, para que eles também possam evitar de repetir esse mesmo mal. Então é um negócio mais ou menos assim, olha, eu comecei a fumar porque alguém me desafiou, porque alguém falou e eu acabei fumando. Então às vezes a gente deixa de falar uma coisa dessa e eu não tinha que ter provado nada, e a gente não fala isso às vezes por um filho e deixa de transmitir isso. É mais ou menos isso que Adam Clarke quer nos dizer. Mas o que me chama a atenção aqui é a maneira como Deus agiu nas duas situações. No caso de Abraão, Deus revelou de uma forma muito especial o caso envolvendo Sara. Se você não recorda, eu vou voltar lá em Gênesis, capítulo 20, verso 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e disse-lhe, eis que morto serás
por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Deus pessoalmente visitou Abimeleque no sonho, e aí nós já sabemos todo o desenrolar da história e todo o contexto. E agora, no caso de Isaac, nós encontramos uma maneira diferente. Capítulo 26 agora de Gênesis, versos de 8 a 9. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, primeira coisa, ele demorou demais na casa. Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. A palavra brincando no hebraico, tissachak, ela pode significar brincando, ela pode significar rindo, mas ela também significa acariciando. Então, o texto está nos dizendo que, primeiro, ele demorou demais na visita que ele fizera. E depois, espreitando por uma abertura lá, chamada de janela aqui no texto, o rei, o governador lá, não sei, o Abimeleque, percebeu, o rei dos filisteus, que aquilo não era carinho de um irmão. Aquilo não era jeito de um irmão tratar a sua irmã. E aí, ele vai chamar a Isaac, vai dizer para ele, e aí o verso 10 nos traz a seguinte advertência de Abimeleque. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Talvez, e aqui agora eu já vou fazer o pensamento de Adam Clarke, muito provavelmente o sucessor dele havia dito a história para ele. Razão pela qual ele teve temor. Olha, eu tive um sonho, eu ia tocar na mulher de um desses judeus, e Deus falou comigo. Aqui há todo indício de que o problema foi transmitido. Razão pela qual ele já, sem Deus falar com ele, simplesmente o fato de a ocorrência se assemelhar de novo, ele diz: olha, eu já sei que isso aí traz grandes males para nós. O que eu quero contar dessa parte da história? Pensar e aplicar um pouco ao meu e ao seu coração nessa noite. Essa narrativa aqui de Gênesis, no capítulo 26, ela tem por função, e nós estamos no início do Pentateuco, ela tem a disciplina e ela tem a didática de nos ensinar algo claro e muito importante. E que às vezes nós não percebemos. Lá no livro do profeta Daniel, capítulo 2, no verso 22, está escrito assim: ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então o texto é muito claro que Deus é um Deus que traz às claras as coisas que estão sepultadas no mais profundo, as coisas que estão mais escondidas, e Ele sabe o estado de cada um, quem está em trevas, porque Ele é a luz. E notem que esse princípio da governança de Deus na velha aliança, ela não é abolida e muito menos muda na nova aliança. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 2, Jesus diz assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. O que isso aplica ao nosso coração? Ao contrário do que muitos pensam, o que Deus fez, embora tenha revelado de forma diferente o pecado de Isaac e o pecado de Abraão, o que Deus fez na situação de ambos, e para alguns podem parecer que Deus queria envergonhá-los, pisoteá-los, esmagá-los na vergonha. O pecado nos envergonha. O pecado nos envergonha. Mas é um erro e uma mentira entender que Deus fez isso simplesmente para satisfazer seu ego santo de que não erra e humilhar o ser humano e fazer Abraão passar por uma vergonha. Não. Nós não servimos um Deus punitivo.
A única razão de haver a punição é por causa do pecado. Mas Deus não tem nenhum prazer em nos punir, em tripudiar, em lançar em rosto as coisas para nos ver deprimidos. Deus não tem esse propósito. Qual é a teologia bíblica, então, disso, pastor? Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Cabe isso. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Entendeu essa palavra? Não, pastor, não entendi. Agora vem para Gênesis capítulo 26, que é o texto de hoje, versos 12 e 13. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Então havia uma barreira, havia um empecilho para que a promessa chegasse a ele. Qual era? O pecado da mentira. Ela travava tudo na vida dele. Deus vem e derrama então a sua graça. Deus vem e derrama o seu perdão mediante a confissão do pecado. E isso é trazido, isso é restaurado na vida de Isaac. Querido, se nós acompanharmos a linha bíblica, nós vamos ver isso acontecendo. E quando a gente chega lá em Davi, que já é a ponta da raiz chegando já, nós vamos ver o seguinte: e vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera até ele. E então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Querido, o que nós aprendemos? Os métodos podem ser diferentes de Deus nos levar à confissão, mas o propósito, a vontade é a mesma. E por quê, pastor? 1 João capítulo 3, versos 8 e 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quando é que as obras do diabo são destruídas? Quando nós confessamos. Quando nós confessamos. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque ele é nascido de Deus. Então nós não podemos, o pecado não pode ser uma prática, tem que ser um erro, tem que ser um acidente, e esse acidente tem que ser remediado, como foi o caso de Isaac. É isso que nós precisamos entender, porque senão, olha o que diz 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não toca. É para evitar o toque do maligno, a condução, a direção que ele diz em 1 João 3,8, que aquele que peca é do diabo. Essa versão minha diz procede, uma versão diz é do diabo, está nas mãos do diabo. Então a razão que Deus permite que nós sejamos confrontados e sejamos levados a confessar, em que a capa seja tirada, não é com o intuito de destruir ninguém. Muito pelo contrário, é misericórdia, é amor. É para destruir o pecado oculto, porque a sensação do pecado oculto é que ele não provoca mal. E a melhor maneira da gente entender pecado oculto é a gente pensar em alguns dispositivos normais que nós temos hoje. Por exemplo, o bafômetro. Há um pecado oculto no meio dos motoristas que era o quê? Dirigir alcoolizado. O teste toxicológico hoje que os motoristas profissionais precisam fazer, que é um pecado oculto que existe hoje, que são motoristas trabalhando drogado. Então aqueles testes têm por finalidade revelar um pecado oculto e livrar de algo muito pior, e que a pessoa tem com ele que guardado está protegido. Essa é a razão que Deus nos leva. Isso foi tratado de maneira muito didática para a igreja lá em Atos capítulo 5, quando aquele casal resolveu mentir dentro da igreja, Ananias e Safira. Os versos de 9 a 11 do capítulo 5 de Atos diz assim: então Pedro disse:
Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor, e toda a igreja, todos ouviram falar desses acontecimentos. E se a gente lê em seguida, diz o quê? E a obra do Senhor crescia. Ou seja, quando o pecado da mentira é retirado, há progresso, há prosperidade, há crescimento. Querido, eu gostaria de orar com você nessa noite. Talvez o Espírito Santo está trazendo no seu coração uma situação que você nem lembrava. Era um pecado adormecido, esquecido, escondido, e que você pensava até que bem guardado estaria protegido. Mas o papel da palavra de Deus é o mesmo do aparelho que faz o teste do o etilômetro, é o mesmo do que faz o exame, é revelar o que está lá dentro. É revelar o que está escondido e ser confessado para que sejamos curados e prosperemos. Foi isso que aconteceu com Abraão, foi isso que aconteceu com Isaac, foi isso que aconteceu com Davi, e é assim que vem acontecendo em toda a palavra. Todo aquele que confessar o seu pecado será salvo. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Se há algo no seu coração que é guardado, escondido, saiba você que é perigoso. Você precisa se livrar disso nessa noite. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que revela o profundo e o escondido. Mostre na nossa alma aquilo que está guardado, aquilo que está escondido e que nós nem lembrávamos mais, mas que trará dano, que tem prejudicado a nossa alma, que nos impede de crescer e prosperar, como a Tua palavra nos diz nessa noite. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, recebe a bênção nessa noite e creia que o propósito de Deus não é envergonhar ninguém, mas é restaurar todo aquele que crê e se entrega a Ele. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça insondável do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja de Jesus que agora se reuniu dessa forma, e com a Igreja de Jesus que se encontra espalhada em toda a face da terra, hoje e eternamente. Uma noite de paz, uma restante semana de vitória, em nome de Jesus.